Por que os adventistas entendem, enxergam, reconhecem o dom profético de Ellen White? Eu acho que, em primeiro lugar, é porque a manifestação do dom profético no tempo do fim, na igreja remanescente, na igreja que está no final dos tempos, né, pregando o evangelho eterno, foi profetizado. O quê? Foi profetizado. Né, lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17, eu queria ler aqui com vocês. Nós lemos assim, nessa grande visão, né, que abre essa nova sessão do livro de Apocalipse, João descreve, né, no capítulo 12, verso 17, o seguinte: o dragão ficou irado contra a mulher. Quem é o dragão? A gente sabe que é Satanás, o próprio capítulo 12 identifica ele como a antiga serpente, né? Então Satanás ficou irado contra a mulher. Mas o que é a mulher? A igreja, né? Também esse é um símbolo muito comum, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para a igreja. Então, o dragão, Satanás, ficou irado contra a igreja e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, né? O remanescente, como nós costumamos chamar, da igreja. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, esse remanescente da mulher, eles têm duas características. Eles têm o testemunho de Jesus, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O livro de Apocalipse, ele nos ajuda a entender o que é o testemunho de Jesus. O livro de Apocalipse, ele nos ajuda a entender o que é o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Né? 19, verso 10, onde nós lemos: prostrei-me, aqui João está falando, né? Aqui relatando a sua experiência. Prostrei-me diante de seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adorem a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecias. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecias. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecias. Então, evidentemente, João não tinha aqui a clareza de profetizar por nome Ellen White. Como? Então, evidentemente, João não tinha aqui a clareza de profetizar por nome Ellen White. João não tinha aqui a clareza de profetizar por nome Ellen White. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecias. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecias. Alguns momentos depois, João não tinha aqui a clareza de profetizar por nome Ellen White. Mas ele está profetizando, sim, a presença do dom de profecia na igreja remanescente. O erro comum no adventismo é confundir de forma proposital as duas expressões, como se o espírito da profecia fosse um título para Ellen White e seus livros. Mas, biblicamente, o espírito da profecia é o próprio Jesus Cristo revelado em sua palavra, e o dom de profecia é um dom do Espírito Santo nos crentes. Então você aprendeu hoje que dom de profecia, o presente do Espírito Santo, que você ou qualquer outra pessoa pode receber. Espírito da profecia é o autor divino da mensagem, é o próprio Espírito de Cristo e seu testemunho revelado. Chamar Ellen White ou seus livros de Espírito da Profecia é remover Jesus Cristo da equação bíblica. Sempre que ouvir isso, corrija com firmeza e ensine o verdadeiro significado. O Espírito da Profecia é o próprio Espírito de Cristo, não uma pessoa nem seus escritos. Substituir Jesus por qualquer ser humano não é plano divino. É uma estratégia do inimigo para apagar o centro da fé cristã.